desculpe, nós estamos com algumas dificuldades técnicas aqui. Peço desculpas a todos, estamos tendo problemas Bom, técnicos no momento. já que Bom, nós estamos fazendo alguma coisa nova, enquanto o né, pessoal sempre tenta tem se algumas acertar coisas que a gente ali, tem eu que vou aprender. agradecer a ajuda de Então, vocês com isso, mas a primeira coisa que eu primeiro quero nós vamos começar a começar a falar falar sobre ração animal. é que muitas coisas. Por favor, os microfones têm que ser encerrados para a interpretação ser feita, senão nós não vamos ouvir o palestrante falar. A interpretação pede para que fechem os microfones, por favor. E na forma integrada, o microfone de participante está aberto. Infelizmente, nós não conseguimos ouvir direito o palestrante. Então, porque eles não vêm necessariamente desse background de indústria, então nós vamos falar um pouquinho agora. E quando falamos sobre sustentabilidade, nós temos a definição da ONU, não é a única que nós temos e que precisamos seguir. Nós tentamos seguir o máximo possível e os 3 pilares são ambiente, sociedade e economia. E nós ainda não chegamos para uma discussão muito forte e nós fizemos algumas discussões no ano passado sobre como podemos contribuir. A interpretação está ouvindo áudio aberto de participantes. As pessoas estão ouvindo esse tipo de perguntas hoje. E alguma das coisas que nós esquecemos de reciclar, né? Com certeza você já deve ter ouvido muito e parece ser um clichê, mas é um aspecto muito importante comparado ao que nós fazemos. Nós fazemos a coleta desses resíduos de 1,92 bilhões de libras, algo que tem que ser utilizado. Nós não podemos ir. Nós coletamos 4, bilhões que funciona muito bem nesse de produto aqui, essa parte do óleo funciona muito bem. E também nós sequestramos muitos gases carbônicos, comparado especialmente utilizando a compostagem de produtos de carne, né? Compostagem é uma técnica mais eficiente, funciona também com legumes mas a reciclagem, de fato, é a forma mais adequada para reduzir a emissão de gases carbônicos para os produtos derivados de proteína. Isso é muito importante. Nós temos várias pessoas aqui relacionadas à ração animal, então vocês devem ter me ouvido falar na terça-feira. As empresas de produtos de ração de animal, elas estão tendo recebendo muita pressão para esse tipo de situação e nós vamos tentar ajudá-las a alcançar esses objetivos e metas. Nós coletamos 56 bilhões de libras por ano e esses dados agora vão ser atualizados. Isso é parte de um projeto que nós temos para coletar mais dados e manter eles atualizados. E eu peguei um slide do meu colega aqui do Brasil, vocês devem ver esse slide em outra apresentação, tá? Eu peguei dele. E se nós pararmos de reciclar esses produtos e precisarmos ir para os lugares de descarte de resíduos, ele pode aumentar em 30%, que significa aproximadamente 920 outros lugares de descarte, né? Ou descartes sanitários, aterros sanitários. E aqui na questão de fazer a água. Eu nunca pensei até recentemente, quando nós falamos sobre isso, quando nós retiramos toda a umidade que de 70% na área dos animais, como peixes, né, por exemplo, e tem a desidratação e retirar essa água. Quando nós retiramos dela, nós vamos ter proteína, resina e nós fazemos a limpeza daquela água e colocamos ela de volta no meio ambiente. Então, na verdade, nós criamos água nas nossas instalações. Comparado com o petróleo, a gente tem uma redução de 72% em emissão de gás de efeito estufa e a gente sequestra mais gases do que outros mecanismos como compostagem ou digestão anaeróbica em alguns casos, e a gente evita 90% das emissões de gás de efeito estufa com a compostagem. Isso é bastante regulado com as proteínas e é muito importante, a compostagem é muito importante no tratamento das proteínas. Outra maneira de ser sustentável é com os gases nobres, e isso é uma diretiva que, se a gente vê as emissões de economia de gases de efeito estufa,
É 83% com vegetais em comparação com petróleo ou outras fontes, e isso é um número muito importante. E a gente, na área da Califórnia, tem padrões para produção de intensidade de carbono nas instalações, e quando a gente olha o site das empresas e vê esses números de intensidade de carbono, a gente vê que tem empresas fazendo um grande trabalho, e é por isso que a gente usa muito disso para biocombustíveis, e a gente tem números muito bons em comparação com o solo ou com outros óleos vegetais, e agora a gente está enviando óleos para Singapura para eles usarem em seus em aterros, e isso volta para a Califórnia, e ainda assim a Califórnia tem um score muito bom. Então, essa tabela mostra como que a gente pode melhorar os scores de carbonos e reduzir os padrões de emissão, assim como o LCA geral. O EPA tem essa taxação de hierarquia de recuperação alimentar também, então a gente desenvolve produtos para alimentação animal com essa reciclagem, a gente produz biocombustíveis, e a gente já falou sobre a importância da reciclagem, e a gente planeja continuar com essa iniciativa e trabalhar cada vez mais com isso. E a gente atende os ODS, a gente já atingiu 12 dos 17 ODS. Nós estamos bastante próximo do total, e isso é uma ótima história do que a gente está fazendo com reciclagem. Um dos pontos mais importantes é o de agricultura e de água, e eu vou falar mais sobre isso amanhã de manhã, e então eu vou pedir para vocês ficarem aqui até amanhã, se vocês puderem. Eu sei que alguns vão ter que ir embora, mas muitas coisas que a gente vai falar é fome zero, a gente não quer ter desperdício, a gente tem muita biocircularidade nos nossos produtos, e quando a gente volta e pega os nossos produtos, a gente recupera e alimenta os animais que estão produzindo as proteínas necessárias para o consumo humano. Então, para fazer isso, a gente precisa voltar e entender coisas muito importantes. Quase todo mundo já viu esse relatório, ele tem 7 anos de idade, da FAO, que fala sobre essa sombra de pecuária na indústria. E é uma alimentação que a gente tem, essa sombra de bovino que a gente vê aqui fala sobre como a gente lida com a agricultura e pecuária. E o assunto desse relatório é um modelo que é usado há muito tempo e, de certa forma, foi publicamente admitido, e na página 20 do relatório a gente vê notícias, e a gente não quer falar sobre os erros deles, mas enfim. Nesse relatório traz algumas lições que eu já ouvi, inclusive, dos meus colegas das indústrias de rações, que têm uma consultoria sustentável de ração para os negócios, mas não há muito na agricultura. E aqui a gente vê que esse relatório ainda está sendo utilizado, e ele fala sobre o que há de ruim. Então, a gente precisa tirar essas coisas. A gente precisa separar as histórias para fazer uma melhor história de educação. O desmatamento vai trazer uma terra pobre para o cultivo de novos animais, e isso não é bom para o clima também. A gente precisa reusar as coisas para evitar o desperdício e ser eco-friendly. E a gente tem que pensar que, de repente, nem todo mundo entende essa circularidade. Eu vou explicar essas ideias, porque carne não é carne quando eu estou falando de desmatamento, e isso é um ponto muito importante, e a gente tem que levar essa lição para casa. E outra coisa que a gente também vê nas notícias são as repercussões. A gente vê movimentos que começaram nos Países Baixos, como nessas imagens, com protestos formais. A Alemanha seguiu com pessoas na rua em frente ao parlamento, e na França também aconteceu isso, em Paris. E depois a gente vê outras forças surgindo. E essa é uma imagem interessante, porque a gente vê a força militar ali sendo usado, e essas coisas escalam muito e derrubam muitos mitos de informações incorretas que estão no relatório, coisas desse tipo. Então, o nosso objetivo é educar as pessoas e mostrar esse cenário, e mostrar que o desmatamento é ruim,
e a gente pode ajudar vocês a atingir a recuperação climática ao longo dos anos. Então, essas são as ferramentas que a gente pode usar e vender para os nossos clientes para atingir esses objetivos. Uh, e ajudar empresas e lojas em todo o mundo. Mas há algumas mensagens boas aqui também. A gente já ajudou muitas pessoas a entenderem pela primeira vez que ano passado a FAO teve uma conferência sobre as transformações de agricultura e pecuária sustentável. Foi uma iniciativa importante e é a primeira vez que a gente vê do lado de pecuária sobre a sustentabilidade da pecuária, como a gente pode criar animais de forma sustentável, como a gente reutiliza os subprodutos para reduzir as emissões globais. O meu colega Lucas participou desse evento e ele viu que o que a organização trouxe para a discussão com a FAO foi ajudar nesse novo modelo, e eu acho que o objetivo aqui é evitar outras sombras daquela na criação de pecuária. Talvez vocês já devam ter ouvido da iniciativa One Health. Levante a mão quem já ouviu. Então, vocês vão ouvir ainda muito mais sobre isso, porque a gente vai falar sobre todos os aspectos, a gente vê médicos, vendedores, todos focando em One Health, que é a saúde única. É um importante aspecto que é a proteção dos humanos, dos seus animais, do gado e do ambiente. E a gente tem uma imagem aqui que eu vou argumentar um pouco, porque eu acho que esse número de 60% está um pouco alto para mim. Há muitas doenças que os homens estão adquirindo dos animais. Talvez esse número seja próximo ao correto, mas essa não é a minha área, enfim, mas me parece um número muito alto. Mas o ponto aqui é que quanto melhor a gente tiver no controle da doença animal e na proteção com vacinação, em alguns casos, quando necessário, usando micro-organismos e outras coisas, a gente ajuda a saúde de todo o ecossistema, a vida selvagem, o ambiente, a pecuária, os nossos animais domésticos e os seres humanos também. Então, entendendo o papel e a importância disso, a gente começa a ajudar as pessoas com essa saúde única. Se a gente tem todos esses materiais descartados em aterros, a gente vai ver que a apresentação de doença vai ser incrível, e isso não vai ajudar muito, porque quando a gente queima resíduos, a gente vai ter animais carregando doenças e isso aumenta as estatísticas. Então, a gente é uma parte importante nesse processo, principalmente com saúde ambiental e com água. E quer vocês queiram ou não, a gente tem um excelente cenário na saúde única nesse último ano. Esquece os números, eu acho que seriam mais ou menos 40 alianças. E a gente, pensando na influenza, depois da contração da doença, a doença passa das aves para os mamíferos, então há essa transmissão para o ser humano e para a vida selvagem. Então, é uma coisa que é real, que pode acontecer, e é importante a gente estar de olhos abertos para isso. E a gente ama animais domésticos, a gente sempre teve pets em casas. Eu mesmo tenho 7 cachorros, alguém me chama de maluco, mas eu diria que se alguém quiser falar comigo depois da reunião sobre cachorros, a gente pode falar. E a gente precisa desses animais. E o que a gente faz o tempo todo com esses animais? Uma coisa que acontece o tempo todo e que é válida na União Europeia, porque eles categorizam os animais, é falar sobre a utilização das gorduras e dos ácidos graxos para fazer a ração para os nossos animais. E isso é um pouco mais preciso na União Europeia, está longe da verdade nos Estados Unidos. É algo a ser discutido, mas a gente usa as nossas gorduras em biocombustíveis que voltam para circular com a pecuária, com os pets, com as proteínas para humanos, e a gente tem uma produção menor de pegadas em comparação com outras fontes de gordura. Se a gente olhar os anos de biocombustíveis, o principal driver para a produção de biocombustíveis é a graxa amarela, que é o que a gente usa para o biocombustível. Se a gente olhar a graxa de aves, é um pouco maior do que as outras origens, mas a gente está usando isso na culinária, a gente está usando para cozinhar alimentos para humanos e a gente depois
volta para combustíveis mais sustentáveis. Então, é um número muito importante de olhar, e, de novo, a gente tem que separar essas histórias e garantir que a gente está falando, a gordura animal e os biofuels são ótimas fontes de biocombustíveis. E se a gente analisar o consumo com o diesel de base biológica, a gente tem serviços estatísticos que mostram que só 8% das aves são usadas, com sebo é uma porcentagem maior, mas aí a gente chega na graxa branca maior, é a maior porcentagem que a gente tem. E isso é fundamental, porque há muita gordura sendo deixada de lado, sobrando para utilização com os pets. Então, esses são alguns números recentes que a gente coleta todas essas forças, e se a gente olhar a percentagem do que está entrando no uso de alimentação para pets e proteínas animais, basicamente a gente está em quase 25% ali, com aves um pouco mais de 50%, e isso tudo funciona muito bem nessas fórmulas, mas só 33% da proteína total é usada na alimentação animal. Agora vamos olhar os números totais aqui: 5% só para animais. E não está tendo escassez. Eu gosto desses números porque a gente vê que a gente usa para aumentar a palatabilidade dos alimentos para comida, para o alimento animal. E a palatabilidade é usada com produtos muito caros. Então, há ainda muita gordura sobrando. De fato, não é um problema que, pelo menos nos Estados Unidos, para o uso doméstico, a gente tem categorias que a gente pode utilizar, e algumas coisas do que a gente faz aqui é trabalhar com essa alimentação de pet também. A gente está muito envolvido na bioeconomia circular, e há opções para dietas e coisas que funcionam muito bem. Então, a gente pode voltar para a agricultura e para a pecuária para produzir alimento, e a gente pode falar também da aquicultura, que é uma coisa que vai ser discutida amanhã, que é uma fonte importante para garantir que a gente alimenta os peixes, isso volta para os humanos. Então, há muito boa alimentação nessa história de bioeconomia circular e de sustentabilidade como um todo. O biodiesel não entra totalmente nessa bioeconomia circular, mas é um uso importante, principalmente para gordura, para a cozinha. A gente pode criar alguns produtos nesse sentido, então é uma boa história. E para a ração animal, ela não está aqui também, porque comparada com a alimentação dos humanos, ela não tem o mesmo valor nutricional, mas a gente suprime muita coisa para os humanos com esse suporte em várias áreas. E nós todos temos que ser sustentáveis, nós temos que ter fontes responsáveis e podemos ajudar os nossos clientes a atingir seus objetivos com essas histórias. E como que nós vamos fazer isso? Eu acho que o primeiro passo é parar de reclamar. A gente precisa buscar soluções. Uma coisa que eu já falei em muitas reuniões e encontros é que é muito fácil apontar o dedo para o coleguinha, mas a gente precisa de uma aliança, todo mundo sentado na mesma mesa discutindo soluções para o problema. E aí a gente tem que parar de reclamar para isso. Se a gente não sabe, se a gente não está ciente de como entrar nessa aliança, eu encorajo vocês a fazerem isso, a buscar a Dr. Jennifer Martin, da Universidade do Colorado, e nós estamos sentando juntos na mesa para resolver problemas que afetam a indústria de alimentação animal e todo esse processo. Então, muitos processos estão envolvidos, e se vocês quiserem se unir a nós, seria bom. E essa é uma maneira de tentar buscar estudos científicos. A gente tem organizações que fazem pesquisa sobre a qualidade, a sustentabilidade para melhorar os mercados, mas com essas iniciativas a gente tenta usar a ciência para levar a história adiante e trabalhar de forma colaborativa, trabalhar em conjunto com parceiros e tudo isso. Né, é sempre muito interessante,
é sempre muito interessante, então, injetar esse tipo nessas áreas problemáticas. E o que nós vimos é que nós combinamos esses produtos que tipicamente não entraram e eh, especialmente no hidrocolloides aqui, fazendo a hidratação e nessas escolhas. E esses são produtos que são desenvolvidos para ensinar os alunos a ciência dos alimentos e também assuntos relacionados. Mas a mesma coisa que você pode ver, você pode ter esse bife essa carne de fígado, produtos que geralmente nós não utilizamos para as refeições, mas a gente pode fazer esses produtos desidratados, né, para esse tipo, nesse bloco de carne e também para outros tipos de produtos alimentícios. Então, para trabalhar em colaboração com os nossos consumidores, nós fazemos inovações e nós acrescentamos esses produtos sustentáveis para tentar atingir essas metas. Esses blocos congelados aqui, vários membros começaram a utilizar essa produção, ou a produção também do slurry. Eles são utilizações muito boas da nossa proteína para as empresas de ração também animal, para reduzir também a utilização de energia e, em alguns casos também, até aumentando a sustentabilidade avaliada. Outra área que está crescendo bastante também é que nós vemos aqui, a reciclagem ela está muito mais no lado de prevenção de descarte, mas também estamos no lado da coleta, que é utilizado nessa parte. E essa daqui é uma foto de um item chamado Mill, que essa máquina desidrata os seus produtos de resíduos de legumes e vegetais, e ele é aprovado pelo FDA para alguns tipos de dietas. Então, existe muita inovação e crescimento nesse mercado. Nós estamos descartando cerca de 30 a 35% dos alimentos que consumimos. Então, essas máquinas de reutilização, de reciclagem, são muito úteis nessa utilidade. E agora um pouco de dados. Esse daqui é dado bem recente de um parceiro com quem trabalhamos, que tem a ver com a inovação. Se chama Decision Innovation Solutions, esse parceiro. E ele mostra que esse ranking aqui, mostrando os produtos reciclados, comparando com outros produtos potenciais. E nós temos uma emissão muito baixa de gases do efeito estufa e até peixe aqui. Nós fazemos um trabalho bem melhor do que outras áreas, né, da alimentação, e isso ajuda os nossos consumidores, nossos clientes a alcançar esses objetivos. Eu sei que esses gráficos aqui são um pouco mais difíceis de se ler, mas perdão. Eles estão aqui na parte de baixo, com uma emissão de gás carbônico de CO2 muito baixa, enquanto que a proteínas e utilizada nas rações animais normalmente é muito alta. Então, nós estamos ajudando as pessoas a reduzirem isso. Esse daqui é para cachorros, essas proteínas. E estamos reduzindo também as emissões de CO2. E essas estão combinadas aqui. Eu não estou dizendo que existe uma proteína ruim, essa é uma proteína boa. Existem as de base de soja, de grãos, mas a terra que se usa para plantar, ela tem muita emissão. Então, se você observar aqui as proteínas animais, se comparado aos grãos e as proteínas de plantas, você pode ver a utilização de terra e como ela afeta a emissão de CO2 nesses cálculos. Se a gente comparar as refeições baseadas em plantas, e basicamente os aminoácidos, em comparação com as proteínas, nós podemos ver o resultado como está muito bom aqui em relação a aminoácidos. E nesse caso também é uma outra forma de usar essa utilização de terra de acordo com cada uma das espécies diferentes, na parte azul. Ela é de grãos, a laranja é de proteínas de plantas e a cinza é proteína de animais. Nós temos uma parte bem pequena aqui na emissão de CO2 e ajuda muito na parte da sustentabilidade. Então, nós temos a conservação de terra e nutriente aqui, esses dados. E esses daqui são dados que vêm do meu amigo do Brasil. Nós vamos ouvir ele falar mais tarde nessa apresentação. Nós reciclamos 1,9 milhão de toneladas de libras de proteína pura.
Se a gente tivesse que fornecer o fósforo que essas proteínas animais elas têm na dieta, elas acrescentam, nós teríamos que utilizar 650 mil toneladas a mais de fosfato de cálcio. Então, ela faz uma diferença muito forte na utilização de fertilizante e também na utilização de terra. Você pode fica 1 a 1 nesse valor nutricional. Nós precisaríamos de 2,1 milhões de hectares de terra arável a mais. Então, essa é uma boa fonte. Como nutricionista, eu sempre gosto de utilizar a alimentação baseada em planta e parte em animal. As proteínas animais, elas têm um lugar, existe uma pegada muito boa em termos de carbono, nós saímos muito bem nas gorduras e refeições também, e nós temos que continuar a nossa história. Nós fomos os primeiros que publicamos dados sobre isso em 2018, né? E a primeira publicação, na verdade, saiu em 2012. Nós ficamos um pouco atrás mais recentemente, nos modelos eles mudaram e nós temos algumas perguntas diferentes do que que tínhamos antes. Então agora nós iniciamos um projeto onde fizemos uma parceria com a GFLI, que é associada ao LEAP. A GFLI é um banco de dados que faz essa análise dessas informações e também isso está ocorrendo também em algumas situações. Eles podem observar nesse lista e para substituição de ingredientes diferentes na formulação deles. Nós podemos colocar as notas nesse programa de formulação, ele faz o cálculo e dá um número para a gente. E é isso que os dados do DIS está fazendo agora. Então, nós começamos um projeto grande agora. Os nossos companheiros na Europa, eles estão colocando os valores para as proteínas animais do ano passado e nós estamos fazendo uma proposta e tentando concluir isso no final desse ano. Então, nós vamos continuar a trabalhar nessa área e ir adiante, produzir dados cada vez melhor. Os dados do DAS são parte disso, os números do GFLI também, nós vamos registrar e colocar nesse banco de dados também. Então, nós podemos dar esses números para os clientes, para eles conseguirem alcançar as suas metas de sustentabilidade. Quem está aqui do Darling na plateia? Alguém? Eu queria dar uma salva de palmas para eles, né? Eu estou gritando com pessoas há mais ou menos 10 anos. Estou gritando nas pessoas, pedindo para vir para aqui e para fazer esses programas de estudantes universitários para encorajar as novas gerações. O Pilgrims está aqui, né? A empresa Pilgrims. Mas eu estou vendo aqui um reciclador independente que está aqui presente, fico muito feliz. E eu não estou ficando nem um pouquinho mais jovem, né? Estou ficando mais lento, mas esse programa aqui é muito bom. Nós temos mais de 650 alunos. Qual é o número desse ano, Paul? Mais de 650 alunos que estão buscando estágios, oportunidades de trabalho. E se você quiser participar, venha para cá. Nós precisamos também lidar com a JUCOs e para fazer a mentoria também, mas precisamos envolver a nova geração. Isso também é parte da sustentabilidade dos negócios, Paul. Como você vai recrutar novas pessoas? Qual vai ser a sua próxima geração de funcionários e como eles vão lidar com isso? E com isso, entre em contato se vocês tiverem alguma pergunta. Nós vamos ter algum painel no final da sessão de perguntas e respostas também. E obrigado pela sua atenção e obrigado por estarem aqui a todos.